Olá, seja bem-vinda! Meu objetivo nesse vídeo é contar um pouco do meu testemunho e através da minha cura emocional e espiritual, Jesus se tornar conhecido por você. Então vai ser um vídeo simples, não tem roteiro, não tem cortes, mas eu gostaria que através do meu testemunho você abrisse o seu coração para também receber uma resposta na sua vida. Eu me chamo Gisele Moura, minha formação é psicóloga e nos últimos tempos o Senhor tem me tratado quanto a esse título e tem me mostrado o tempo inteiro que não é sobre esse título e não é sobre o que eu conheço, porque do momento em que eu decido conhecer quem é Ele, me relacionar com Ele, todo o meu conhecimento cai por terra e prevalece a soberania, o poder e a majestade da grandiosidade que Ele é. Então, eu quero começar contando, assim, da minha história, né, como eu cheguei até aqui. Para que hoje eu estivesse gravando vídeos e tendo esse propósito de falar sobre Jesus, foi todo um processo. Eu fui buscar a psicologia por uma dor emocional, de infância, de criação. Meus pais cristãos também me apresentou na igreja, tudo. Mas eu só fui conhecer Jesus com os meus 35 anos, porque naquela época a religiosidade atrapalhou muito. Cuidar da igreja, hoje eu entendo que é cuidar da nossa casa, mas aquele momento era muito investimento fora e pouco investimento dentro, e com isso alguns buracos, alguns vazios, alguns sentimentos, algumas dores foram sendo geradas em mim. E uma das dores foi não merecimento, perda da minha identidade e ausência de conhecer a Deus na intimidade como Ele quer. Então, meus pais sempre cuidando de igreja, cuidando de pessoas, e nós tínhamos uma vida de criança abençoada, bem, né? Graças a Deus não sofri males na questão de abuso, alguma coisa do tipo, mas a ausência paterna e materna, por eles distribuírem muito tempo deles cuidando de pessoas, me causou alguns abandonos, alguns sentimentos. Eu hoje falo sobre isso e deixo muito claro que não é o que eles fizeram, porque isso tinha um propósito, o Senhor precisava de tudo ser como foi, para hoje eu ser o fruto que sou, mas foi o que eu senti das brechas que eu também não me cuidei, quando eu tive um entendimento do que eu poderia fazer com o que estavam fazendo comigo, e eu decidi ir para um outro caminho, porque ensinamento para o caminho certo eu sempre tive. Então, com meus 18 anos, eu me distancio da minha vida espiritual e vou experimentar o mundo, experimentar os prazeres, e realmente foi onde, se eu já estava mal, eu não tinha consciência e fui buscar aceitação e aprovação, é onde eu não tive. E para eu sair disso foi muito difícil, foi onde eu busquei a psicologia, foi onde eu aceitei fazer um tratamento. Na minha ideia foi, eu faço a psicologia e eu fico 5 anos me tratando, se eu sair de lá curada, ok, senão eu tenho uma profissão. E de fato eu não saí de lá curada porque eu entendia tudo, mas não aceitava o que tinha acontecido, porque liberar perdão não é técnica, se encontrar novamente não é técnica. Você sabe que está perdida, você sabe que tem um buraco, você sabe que aquilo não é para você, você sabe que aquilo te fere, mas não fazer mais a prática é questões espirituais, onde o temor, a presença que ocupa esse lugar no seu coração, que é o Espírito Santo, que é o Senhor aí dentro, é só Ele. Não tem teoria, não tem livros que substitui. Por isso que hoje eu defendo, né, dentro da área da psicologia, que temos trabalhos dentro da minha área ministerial, sim, você aprender a parte teórica, a ciência, mas aplicar tudo que você sabe com a parte espiritual. Então, ter esse balanço de sempre a parte espiritual ser mais do que a ciência. Por isso que não é equilíbrio. O equilíbrio você deixa meio a meio. Eu sempre prefiro a balança, porque a área espiritual tem que estar sempre em prioridade, porque na palavra diz que a nossa guerra não é contra as pessoas, não é contra
o que fizeram conosco. A nossa guerra é contra as potestades, contra demônios, contra maldições, que desde o princípio do mundo já estamos, né, no pecado. O príncipe das trevas do mal governa este mundo e nós precisamos saber e nós precisamos nos defender, aprender a como nos defender dele, que é através da palavra, da oração, do relacionamento, da comunhão e da intimidade com o Senhor. Então, superar esse trauma, todos esses abandonos, foi toda essa busca, foi todo esse entendimento do que fizeram, por que fizeram. E aí, depois disso, eu fui clamar ao Senhor para Ele restaurar a minha identidade, para Ele me fazer entender quem eu era, qual era a minha entrega com as pessoas, qual era o meu propósito de vida, qual era a minha missão aqui na Terra, descobrir os meus gostos, as minhas habilidades, os meus dons, as minhas técnicas, porque agora eu tinha uma profissão e queria servir ela, mas de certa forma onde eu estava faltava algo, e ser como eu gostaria, eu precisaria não estar ali. Foi quando eu fui descobrindo a minha identidade e vendo que o Senhor era prioridade e que eu desde o ventre da minha mãe já tinha palavras ministradas sobre mim para eu ser também testemunho vivo aqui na Terra. É claro que isso não deixa isso não elimina todo o meu conhecimento da ciência, mas eu preciso usar isso 100% ao favor do rei. É isso que eu tenho entendido nos últimos tempos. Então, eu precisei de um bom tratamento do Senhor, porque cada pessoa tem o seu perfil de comportamento, tem os seus temperamentos, e o meu, né, nessa descoberta da minha identidade, nessa resolução do meu passado, eu fui descobrindo que eu era muito ranzinza, uma criança muito indisciplinada, do meu jeito, na minha hora, zangada, brava, e por tudo que eu tinha passado, e por ser filha única, mulher, tinha 2 homens, tudo era no meu tempo, na minha hora, do meu jeito. E com isso, quando eu deixei e eu clamei para o Senhor vir tratar em mim tudo o que Ele precisava, foi um processo de muita dor, porque eu fui muito custosa, eu fui muito resistente, eu fui uma filha com o Senhor que eu precisei Ele me provar o tempo inteiro que Ele queria do jeito dele, não do meu jeito, e aí eu ia em alguns processos, ia algumas ações, ia algumas situações, e insistia, persistia, e era teimosa e ficava, e não cedia até que eu cansava, porque aí realmente as portas trancadas, eu entendia aí sim que não era para mim. Então eu considero que o meu processo de maturidade espiritual foi sobre muita luta, muita resistência da minha parte, mas para a honra e glória do Senhor, quando os portais, as escamas dos meus olhos se abriram, eu falei, então tá, Deus, eu cansei, eu entrego, eu não consigo mais, está pesado, não dou conta, então é tudo seu, pega, não quero mais então do meu jeito. Aí eu aceitei, então vim para as redes sociais com um novo Instagram, já me segue, @GiseLeMouraG. Eu decidi a deixar claro que a minha parte científica é para utilizar a favor do reino. Então eu sempre vou falar de Jesus, sempre vou falar da Bíblia, sempre vou falar da minha cura emocional, sempre vou falar da minha reconstrução que foi com Ele, porque os anos que eu fiquei com a ciência e com tudo que o mundo ensina, somente não funcionou. Eu precisei de aprofundar, de criar elo, de criar vínculo, de me limpar, de alinhar o que Ele sempre teve para mim, para então eu viver a paz que excede o entendimento e as conquistas que o Senhor tem colocado hoje nas minhas mãos, que são um grupo de mulheres que hoje eu abençoo ministrando sobre a vida delas, orientando semanalmente com palavras, com direções e todos os meus aconselhamentos, ensinamentos, instruções, todas as minhas mentorias é com base cristã, porque eu entendi que tudo você pode, mas se o Senhor estiver com você, será tudo claro, leve, simples como Ele é. E você não vai carregar peso. Então, esse vídeo eu quero te deixar claro que quando você decide fazer algo em prol do reino, todas as coisas que você tem, o Senhor começa a cuidar.
e as pessoas te julgam e muitas vezes você vai ter que recomeçar. E esse processo de recomeçar, ele é realmente assim, tirar coisas que você fala, nossa, mas não faz sentido. E de fato faz, porque o Senhor, quando Ele está nos tratando, Ele quer a nossa dependência dEle. E tem coisas que se eu continuar tendo, eu não mostro que eu sou dependente dEle, porque aquilo é o que eu sempre tive quando eu estava em tal estilo, em tal jeito, em tal vida, em tal acesso. Então, o que eu te ensino com o meu testemunho, e eu vou fazer parte 2, que aqui não tem roteiro, eu vou depois criar algo, né, estruturado, mas assim, eu preciso deixar já essa mensagem, que tem tempo que eu tô aqui ensaiando para vir colocar, porque eu quero ativar esse YouTube para deixar mensagem sobre o Senhor, sobre cura, porque algumas pessoas oram, não recebem resposta, porque como desenvolver uma mente inabalável na fé, que é tudo o que eu tenho vivido, tenho tratado, o Senhor tem me curado, tem feito, e eu quero então ajudar, ensinar pessoas, e através de tudo isso o Senhor ser visto, ser conhecido e ser experimentado por você. Mas eu encerro esse vídeo já te falando sim. Se você sente que tem algo que você está fazendo, está engastanhado, você não está tendo sucesso, não está tendo paz, se você sente que não está tendo constância, vai até um ponto, para, não está tendo firmeza, não está leve, você sente que o título te pesa, os ambientes te pesam, ir em lugares que você, né, tem que entregar seu conteúdo, que você tem que falar de algumas formas que você não gostaria, entrega tudo ao Senhor, espera e aceita o processo. Talvez você agora vai ficar sem clientes, sem pacientes, sem amigos, sem pessoas, mas de uma coisa você não vai ficar, é sem a palavra, porque você pode alimentar diariamente no seu secreto, e sem a oração e sem o jejum. Esses foram meus nutrientes nos piores momentos que eu achei que eu não ia suportar o tratamento que o Senhor estava fazendo para retirar tudo de mim o que estava atrapalhando, porque quando eu falei eu não aguento mais, eu cansei, eu desisto de ficar nessa roda sem fim, o Senhor então começou a tratar de mim, e o tratamento nem sempre é como a gente gosta, do nosso jeito, com as portas abertas, com as coisas acontecendo. Ele nos trata realmente muito especial. É com um jeitinho que só nós conseguimos aceitar e abrir o coração para entender que aquilo faz parte, para a gente realmente voltar o nosso coração, não para as coisas, mas para Ele, para a sua graça, para a sua misericórdia, para a sua essência. Se você, minha amiga, que assistiu esse vídeo até aqui, entendeu que tem algo para nós nos conectarmos, para que através desse testemunho, que é a parte 1, que eu já estou trazendo sobre como eu cheguei até aqui, foram os meus processos, já deixa aqui abaixo a sua pergunta, sua reflexão, seu entendimento, se fez algum sentido para você. Seja bem-vinda a esse momento, Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.